Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava seu próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e na vida da sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu demais e, por isso, foram criados órgãos administrativos. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis e etc. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade. Os agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitas outras profissões. E com toda essa trajetória, eles perceberam que a escrita era de extrema importância naquela época. Eles precisavam registrar, eles precisavam ter informações sobre a arrecadação dos impostos, sobre quem devia, sobre quem fez o pagamento. Então, eles precisavam ter os registros. E os registros, eles só teriam a partir da escrita, ok? Para facilitar esse trabalho, os sumérios, eles inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. Lá no Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por elas. Então, os escribas, eles registravam os fatos. E com isso tudo veio a organização da vida social. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização social, política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades suméricas, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participavam das decisões políticas. Os sumérios, eles eram paleoteístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses e artesãos e as pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do assunto, tá? E boas atividades. Beijo!